A você que acompanha o blog do Gesso, estamos aqui na Delegacia de Defesa da Mulher da cidade do Crato. Hoje pela manhã aconteceu a Operação Santo Nome em Vão. Nós conversamos com a delegada Camila Brito, que tem mais detalhes sobre esta operação. Pois bem, há uma semana mais ou menos compareceram aqui pessoas, né, mulheres, que se diziam que vítimas, né, desse líder espiritual. E aí o que aconteceu? A gente começou a ouvir, né? A nossa equipe aqui toda se juntou, como sempre, mais uma vez. A equipe toda se juntou, uns ajudavam os outros, e a gente começou a ouvir muita gente, né? E aí, quando eu vi aquilo na minha mesa, eu fiquei perplexa com a barbaridade das declarações. E aí nós resolvemos representar pela prisão preventiva dele. E aí, prontamente, a Justiça, mais uma vez aqui, eu agradeço ao Ministério Público e ao Judiciário, que durante 7 dias conseguiram, em 7 dias, resolver aqui essa demanda. E a gente, hoje de manhã, deu cumprimento a esse mandado de prisão. No caso, quais eram os relatos das vítimas? O que é que elas falavam quanto a essa situação desse líder religioso? São muitos os crimes, né? São muitos crimes que elas relatam. Dentre eles, abuso sexual, né? Prática de atos libidinosos em banhos espirituais. Lá ele se dizia que estava na entidade incorporado e praticava atos libidinosos, né? Lesões corporais, né? Algumas das vítimas até hoje têm cicatrizes, né? De marcas que ele queimava essas vítimas. Elas relatam também questão de ameaça, era uma pressão psicológica que elas sofriam, se caso elas não permanecessem ali naquele centro. Ele falava que os espíritos obsessores poderiam matá-las, né? Então, assim, é bem macabro. Um relato, inclusive, que ele chegou a apontar uma arma para a cabeça de uma das vítimas? Isso, uma das vítimas conta que ele estava incorporado com uma entidade e encostou uma arma de fogo, né, porque ele possuía a arma de fogo. Inclusive essa arma de fogo foi apreendida hoje pela equipe da DDM, inclusive arma e muita munição. E nesse dia ela falou que ele estava incorporado, colocou a arma na cabeça dela e disse: se você não for fiel a mim, né, os espíritos obsessores vão lhe matar. Né? Então, realmente uma ameaça bem grave. Dá para dizer quantas mulheres até o momento foram vítimas deste homem? Mais ou menos umas 5 até agora, né? Então, se tiverem mais vítimas que tiverem passado por esse agressor, compareçam à delegacia aqui para a gente instruir mais ainda os autos, que eu tenho 10 dias para concluir as investigações. Existe informação sobre tortura, delegada? O que é que você sabe sobre isso? A tortura é porque ele causava sofrimento intenso a essas vítimas, né? Porque, segundo uma vítima conta, havia uma entidade que era chamada General 7. E aí, por 7 dias consecutivos, ele imprimiu, né, agressão física, água quente, água fria no corpo dessa vítima, enfim. É realmente bem puxado, bem pesado. Ele foi preso em flagrante tanto pelo mandado de prisão e também pelo flagrante da arma de fogo. Quais os crimes ele responde até o momento? Não, na verdade ele foi preso preventivamente por uma ordem judicial em face desses crimes pretéritos que a gente já tinha escutado: abuso sexual, a tortura, a lesão corporal, a ameaça. Então ele foi preso por isso. E lá, realmente chegando, que a gente constatou que ele possuía uma arma de fogo, ele foi preso em flagrante por possuir ilegalmente essa arma de fogo na casa dele. Chama a atenção também esses objetos apreendidos, esses materiais, instrumentos cirúrgicos. Qual o motivo de... Isso, eu esqueci de falar, né? Porque é muita coisa. Esses instrumentos que foram apreendidos, cirúrgicos, era justamente para as cirurgias espirituais, né? Porque além disso tudo, ele fazia o quê? Curas, né? Ele dizia que fazia curas, então ele aplicava medicação nessas vítimas, ele prescrevia, ele não, né? A entidade, o Dr. Luiz. O Dr. Luiz prescrevia, né, os remédios, os medicamentos que essas vítimas iam tomar, bem como também fazia lavagem nos ouvidos. Então a água buricada que a gente aprendeu, vários tubos, ele dizia que era porque a pessoa chegava lá com o olho, né, lacrimejando, ou com o olho doente,
doente, então ele passava gás com a água borricada nos olhos, porque era o doutor Luiz que mandava. Ele pode ser autuado também pelo exercício ilegal da profissão de medicina? Charlatanismo, curandeirismo, né? Cabe mais o charlatanismo e o curandeirismo. Ou seja, ele acabava medicando essas pacientes, deixavam dopadas e a partir daí é que ele praticava os estupros. Isso, né? Algumas narram que às vezes não conseguem lembrar, né? Tomavam uma medicação e não conseguem lembrar o que acontecia durante o período em que elas estavam dormindo. No caso, ela não conseguia lembrar. Antecedentes criminais, já tinha sido denunciado por alguma prática desse tipo anteriormente? Não. Foi a primeira vez, né? Então, e as vítimas demoraram a vir, porque quando a gente escuta, né, relatos de que isso começou há 3 anos atrás, mas só agora elas tomaram coragem, se encorajaram, né, e tiveram coragem de vir realmente buscar justiça. Ele assumiu algum crime? Ele assumia a lesão corporal, às vezes porque algumas vítimas que dizem que ele batia, né? Batia nelas, mas ele falava que como ele era uma família, como ali havia uma família reunida, ele se sentia como se fosse o pai daquelas jovens, então ele se sentia no direito de ter essa autoridade de bater, né, fisicamente nessas pessoas. E as relações sexuais? Pois é, as relações sexuais ele nega tudo, e ele diz que nem mesmo incorporado fazia isso, porque as entidades elas não vinham para ter relação sexual, mas sim para fazer outros trabalhos. E a partir de agora, qual vai ser o próximo passo, doutor? A partir de agora eu tenho 10 dias para ouvir mais gente, eu quero ouvir outras pessoas que foram citadas que não deu tempo ainda ouvir. Agora mesmo ele está indo para o IML e depois vai para a cadeia pública ficar à disposição da justiça e do poder judiciário.